Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma devocional, para mais um tempo. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. E o tema da nossa palavra dessa semana é quando Deus adia os nossos sonhos. E um trecho das Sagradas Escrituras que eu gostaria de compartilhar está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Que nos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor não tinha lhe dado filhos. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que a outra irritada chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está tão triste e abatido o teu coração? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Boa tarde a todos que estão aí. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa. Bom, esse texto fala de uma família e de uma forma especial hoje eu quero falar de Ana, a mulher de Eucana, que nesse caso é a que está sofrendo porque ela não podia ter filhos e o grande sonho da sua vida era poder gerar filhos para o seu marido, para o Senhor. Naquela época, uma mulher não poder ter filhos era quase como se ela fosse uma mulher amaldiçoada por alguma circunstância. Então, o filho era uma grande dádiva na vida de uma mulher. Mas o texto diz que além de Ana não poder engravidar, Ana ainda tinha que conviver com a pressão da outra mulher do seu marido, Penina, que a irritava, que ficava trazendo tristeza para o seu coração, por dizer que ela era uma mulher inferior, que era uma mulher impotente, por causa até de todo o costume que aquele povo vivia. E essa mulher, então, sofre muito. Ela tinha um marido que a amava profundamente. O texto diz que quando Eucana ia oferecer sacrifícios a Deus, quando ele ia fazer isso da parte da sua esposa, Ana, ele fazia isso de uma forma mais excelente, mais ampla, porque ele amava muito a sua mulher. Esse texto diz que essa mulher estava envolvida num ambiente de amor pelo seu marido, mas ela vivia um completo deserto de tristeza, de desânimo, de desesperança, porque o texto diz no versículo 5 que Deus havia lhe deixado estéril, cerrado a madre, impossibilitado de que ela pudesse gerar filho. E essa esterilidade foi consumindo o coração de Ana, e o sonho dela de ser mãe parecia estar cada vez mais distante. Um sonho legítimo, um sonho puro, um sonho belo, uma mulher querer ser mãe, uma mulher querer dar um filho ao seu marido. E o texto diz, se você continuar lendo no versículo 10, por exemplo, de que isso produziu no coração de Ana muita tristeza, muita amargura, o abatimento do seu semblante ficou visível, latente, e ela chorava muito,
era uma mulher, diz o texto, inclusive amarga, e ela então começou a chorar e clamar diante de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido que com a história de Ana é que, por mais que alguns sonhos da nossa vida não se realizem, no nosso meio, no nosso ambiente existem sinais de que Deus está conosco e de que Deus nos ama. Muitas vezes, quando você está focado apenas num objetivo, num sonho, você muitas vezes não está atento àquilo que Deus está te dando de uma forma excelente. Por exemplo, ela não podia ter filhos, mas ela tinha um marido que a amava profundamente. Ela não podia ter filhos, mas ela tinha um marido que colocava essa mulher de uma forma especial diante de Deus frequentemente. Ela tinha saúde em outras áreas, ela tinha uma casa, ela tinha um lar, mas ela se focou apenas num objetivo. E muitas vezes, quando a gente acaba focando em apenas um objetivo da nossa vida, a gente acaba não enxergando o que Deus tem nos dado e o que Deus tem colocado na nossa vida. E por causa disso vivemos, como diz o texto, amargurados, vivemos lamentando, vivemos achando que Deus nos esqueceu e de que esse sonho nunca irá se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o projeto de Deus para os filhos dele. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz, Deus tem planos de vida e paz, Deus tem um futuro abençoador para nós. Cristo disse para nós, não temam, porque eu estou com vocês todos os dias. Não é porque um sonho na nossa vida está sendo adiado por uma circunstância ou outra que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou e que Deus não irá fazer o que Ele prometeu que Ele irá fazer. Essa esterilidade de Ana não veio como um castigo de Deus. Esse silêncio de Deus não veio como um descuido ou uma falta de amor. Mas esse silêncio de Deus veio na vida de Ana para que Deus estivesse preparando um momento na vida dela, onde o poder dele iria se manifestar de uma forma sobrenatural. Por isso, quero deixar algumas lições bem objetivas para o nosso coração nessa semana. Primeira lição, você deve compreender que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e ela está nas mãos de Deus, você tem que entender que quem é o protagonista de toda a nossa história é o Senhor. É Ele quem cuida de todos os detalhes. É Ele quem está por trás de todos os eventos da nossa vida. E eu sei que é difícil a gente entender isso quando os nossos sonhos não se realizam, quando aquilo que a gente mais almeja não acontece, e talvez quando a gente passa por situações de vergonha, não é? Passa por situações de intimidação, como Ana passou aqui. Mas eu creio de que se Deus é o protagonista, se o Senhor Jesus é o dono da minha história, tudo já está claro diante das suas mãos. Eu não vejo, eu não entendo, mas eu creio que Ele é o protagonista da minha história. E não são os protagonistas da minha história as minhas lágrimas, as minhas dores, o meu desânimo, a minha descrença, a minha amargura. Eu creio na palavra de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que diz que se um pai, quando um filho pede pão, ele não vai dar pedra, ele vai dar pão. E eu acredito que Deus conosco é assim. Deus disse, através de Jesus, disse isso no Sermão da Montanha, que se Deus cuida das aves do céu, das flores do campo, quanto mais de nós que estamos aqui, Ele nos ama, Ele te ama, querido e querida. Então, Ele é o protagonista da sua história, ainda que você esteja vivendo lágrimas. Eu tenho vivido dias que eu estou aguardando algo em Deus. O tempo está passando, a dificuldade está aumentando e a tendência do meu coração é ficar aqui amargurado, sofrido, mas eu tenho tentado exercer esta fé de que quem cuida da minha história é este Deus, que quando eu lhe peço pão, não me dará pedra. Você entende isso? Então, querido, querida, tome posse disso para a sua vida. O Senhor tem o melhor, o Senhor sabe, Ele está no controle da história e no tempo certo Ele vai realizar a vontade dEle na sua vida. E este sonho
legítimo, este sonho puro, este sonho que você tem colocado diante dele com tanta fé, com tanta devoção. Eu creio, se este sonho estiver alinhado com o propósito de Deus na sua vida, ele vai se cumprir, ele vai se realizar. Isso é lindo, isso é belo, e você tem que entender que muitas vezes, quando a gente não conquista aquilo que a gente quer, a gente tem aquele sentimento derrotista, né? Eu não tenho nada, eu não tenho nada. E uma vez eu ouvi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, a quem admiro muito, que ele disse o seguinte: o que Deus quer nos ensinar é que tudo sem Ele é nada, mas nada com Ele é tudo. Você entende? Tudo sem Ele é nada, mas nada com Ele é tudo. E eu creio nessa palavra de Deus para a minha vida. Tem um outro autor que disse o seguinte, que aquilo que não nos destrói nos torna mais fortes. Então, tente descansar o teu coração, porque eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem algo especial para realizar na sua vida e você vai celebrar isso em breve. Segundo, lembre-se que os métodos de Deus não são os nossos métodos. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos. E uma coisa que eu tenho aprendido, e isso é difícil, tá? É que na minha caminhada com Deus, antes das coisas melhorarem, geralmente elas pioram e pioram muito. Antes do povo entrar na terra da promessa, Deus deu a palavra lá no Egito. Mas eles passaram pelas pragas, eles passaram pelo deserto 40 anos, eles passaram por experiências difíceis, mas isso não foi suficiente para fazer com que a promessa não se cumprisse. No tempo certo, eles entraram na terra da promessa. O deserto, as pragas, os anos, o tempo não fizeram com que o método de Deus fosse frustrado. Você entende? Deus não brinca com ninguém, mas o tempo é o meio pelo qual Deus mais fala conosco. Uma das coisas que eu tenho entendido é que o tempo é um dos elementos que Deus mais usa para falar com esse cara aqui, o Ricardo, que é uma pessoa extremamente ansiosa, imediatista e quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. Mas eu creio que Deus tem o melhor e o tempo dele nunca chega atrasado. O tempo dele sempre acontece de acordo com a vontade dele. Nada é difícil para ele. Por isso, ele pode prometer para um homem aos 75 anos de idade, como ele fez para Abraão: você vai ter um filho e essa sua mulher estéril vai dar à luz, e levar 25 anos para ele cumprir esse plano. E o texto diz que quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. O tempo é o meio pelo qual Deus usa para falar comigo e com você. Mais uma vez, boa tarde para todos que estão aí, Deus abençoe. E a terceira e a última lição é que eu creio que Deus não vai deixar de cumprir o que Ele me prometeu. E se Ele não vai deixar de cumprir o que Ele me prometeu, Ele não vai deixar de realizar os meus sonhos. A minha vida é uma vida que está disponível na presença de Deus para que Ele realize os seus milagres. E eu creio em milagres, gente. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio no poder desse Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu tenho tentado buscar isso. Eu quero viver numa atmosfera com Deus de que o sobrenatural de Deus seja algo natural na minha vida, algo que eu esteja esperando, vivenciando, e você deve viver isso na sua vida, no seu coração. A palavra de Deus diz que Deus não retarda a sua promessa, Deus não demora na sua promessa. Ele diz isso através de Pedro. Josué disse que nenhuma promessa do Senhor falhou e que todas elas são boas palavras. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que nós temos no Senhor Jesus o amém para a glória dele. Ou seja, o amém é assim seja, eu quero que aconteça e de fato irá acontecer. Por isso eu tenho aprendido que quando Deus adia os meus sonhos, Ele não está me abandonando, Ele só está me preparando para algo maior e melhor e que no tempo certo irá acontecer. E aí, para concluir essa devocional, o versículo 20 do capítulo 1 diz assim:
E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e lhe chamou Samuel, que significa este foi pedido ao Senhor. E lá no capítulo 2, tomada por esse sentimento agora de alegria, de gratidão, esse sentimento de experimentar um milagre na sua vida, Ana escreve um dos trechos, ou protagoniza um dos trechos mais bonitos da Bíblia, que é o cântico dela, o cântico de Ana, quando ela diz assim: o meu coração exulta ao Senhor. O Senhor é aquele que não me esqueceu. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Não há rocha nenhuma como o nosso Deus. E lá no versículo 6 ela diz assim: o Senhor é aquele que tira a vida, mas o Senhor é aquele que dá a vida. O Senhor é aquele que tem o controle de tudo. Então, se você está como eu, tendo alguns sonhos adiados, enche o seu coração de esperança. Não fique aí consumido, consumida por um sentimento de derrotismo. No tempo certo, na hora certa, Deus vai realizar o propósito dele na sua vida, porque ele não sonega bem algum aos que andam na sua presença. Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos onde você estiver, se você puder. Nós vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esta palavra, por esta oportunidade com este meu irmão, com esta minha irmã, com esta pessoa. E que o Senhor traga vida, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga ânimo nessa tarde. E que esta palavra hoje seja confirmação a muitos corações que estão com os seus sonhos diante de Ti, colocando e aguardando a Tua vontade. Cuida deles, cuida delas, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram aí ao vivo. Obrigado pela sua presença. Se você puder, compartilhe esse vídeo de forma pública na sua fanpage do Facebook, para que muitas e muitas pessoas possam ter acesso a ele. E assim como você foi abençoado, edificado, estas pessoas também possam ser. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau!